Todos os dias recebemos sinais. O celular avisa quando a bateria está acabando. O painel do carro alerta quando algo precisa de atenção. Os sistemas que fazem parte da nossa rotina nos avisam antes que um problema se torne maior. Com o nosso corpo não é diferente. Ele também envia sinais e muitas vezes eles aparecem muito antes de uma doença se agravar. Rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dificuldade para engolir, caroços ou alterações no pescoço são sinais que merecem atenção. O câncer de cabeça e pescoço pode se desenvolver de forma silenciosa, mas raramente surge sem dar sinais. Quando identificado precocemente, as chances de sucesso no tratamento e de preservação da qualidade de vida são significativamente maiores. Neste Julho Verde, o IOU convida você a ouvir o que o seu corpo está tentando dizer. A vida manda sinais, não ignore os seus. O diagnóstico precoce salva vidas. Ao perceber qualquer alteração persistente, procure orientação médica. O IOU está aqui para transformar esse cuidado em mais tempo, mais saúde e mais qualidade de vida. Instituto de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Transformar vidas é a nossa missão. E é sobre essa campanha que nós vamos falar agora com o Dr. Agrício. Obrigado por ter aceito o nosso convite, participar desse podcast tão importante. Larissa, sou eu que agradeço. Você é uma pessoa tão ocupada, tem uma agenda complexa e está aqui cedendo o seu tempo em benefício dessa campanha que é tão importante para todo mundo. Imagina, eu que agradeço o convite, conte sempre comigo. Doutor, para início de bate-papo, são mais de 40 anos dedicados à medicina. Por que o doutor escolheu essa profissão? Bom, essa é uma pergunta que não é tão simples assim, né? Eu acho que escolher a profissão é uma das coisas mais difíceis da vida, né? Porque a gente pode ser tudo, né? Aquela coisa do homem renascentista que podia ser qualquer coisa, hoje não tem mais lugar. Você tem que escolher uma coisa e se dedicar a ela. Eu comecei a minha vida profissional pela engenharia. Fiz metade de um curso de engenharia, mas eu não me encontrei ali. E aí, por uma influência até de um tio, né? Que meu pai ficou órfão muito cedo, fui educado pelo um tio, que era chamado Agrício. Eu acho que essa influência distante, indireta, e também pela convivência com estudantes de medicina na época, eu vi a riqueza que é. Um curso de medicina é um mergulho profundo, né? No corpo, na alma, e isso me encantou. E por que o senhor decidiu seguir essa especialização? Essa é uma outra decisão também, né? Eu sempre me encantei muito com anatomia. E a anatomia da cabeça e pescoço talvez seja a mais complexa do corpo todo, sabe? E é muito interessante porque não tem nada sobrando aqui, é uma anatomia linda. E também a concentração num espaço tão pequeno do corpo, dos órgãos dos sentidos, né? Você tem ali visão, olfação, audição, paladar, equilíbrio. E então foi assim, influência de professores também da época. Eu realmente adoro essa área e eu acho que ela é uma das mais, assim, desafiadoras, né, do ponto de vista tanto clínico como cirúrgico também. E foi essa área que te levou também a fundar, né? Por que dessa decisão? Qual a necessidade que o doutor viu e acabou, então, dando start a esse projeto? Larissa, é o seguinte, eu sempre gostei da carreira acadêmica, então eu fiz uma vida com uma clínica privada que eu tenho, que é de onde eu vivo praticamente, mas eu sempre gostei de carreira acadêmica. Então eu estou na universidade desde que eu me formei, e eu vi que nós enfrentamos tantas dificuldades que talvez elas pudessem não existir, né? Por exemplo, sempre me incomodou muito as filas de pacientes. Então, é muito perverso que um paciente com uma doença tenha que enfrentar fila, né? Às vezes diante de uma necessidade financeira. Então, isso sempre me incomodou. Esse foi um motivo. Um outro motivo é que quando a gente viaja ao exterior, você se encanta com o que vê. Aquele nível de organização, de perfeição com as coisas, e a gente merece um ambiente assim também. Eu sempre digo que nós vivemos num país que é uma das maiores economias do mundo, num estado que é um estado desenvolvido, tem níveis europeus de desenvolvimento, na região metropolitana de Campinas, que tem um PIB maior do que muitos países, uma universidade que é uma das melhores do mundo na sua faixa etária.
Se não for possível desenvolver um projeto desse aqui, onde ele seria, né? Então, acho que tudo isso foi importante e nos motivou a correr atrás dessa ideia e deu certo. Qual que é o problema que o senhor mais queria resolver quando criou a IOU? São duas coisas, 2 pilares. 2 pilares. Atenção de excelência aos pacientes do SUS e formação de qualidade internacional para os médicos que estão aqui. Porque a gente acaba distribuindo médico para o Brasil todo, né? A gente recebe médicos de praticamente todos os estados para fazer residência aqui. E o nosso programa de residência ele é considerado como um dos melhores. Quando eu falo um dos melhores, assim, é 1, 2, 1, 2, 1, 2 do país. Então, acho que tudo isso nos motivou muito. Para quem não conhece, o que o IOU faz? O que a gente encontra lá? Boa pergunta, porque muita gente me pergunta isso e, embora o nome fale, o que você encontra no IOU? O IOU é um hospital especializado que faz otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Em outras palavras, otorrinolaringologia é uma especialidade que cuida de tudo que está na cabeça acima das clavículas, exceto o sistema nervoso central e os olhos. Então, as doenças dos ouvidos, do nariz, da garganta, do equilíbrio, da audição e a cirurgia de cabeça e pescoço trata principalmente de câncer. Mas não só, às vezes malformação de alguma das partes da cabeça e do pescoço. Então, é uma especialidade que ela é muito ampla, né? Em países europeus, nos Estados Unidos, por exemplo, são 5 anos de formação depois de terminar o curso de medicina. Ela é bastante diversa, é bastante complexa do ponto de vista, tanto clínico quanto cirurgia. Então, em poucas palavras, ela trata das doenças da cabeça e do pescoço. E o que diferencia de um hospital convencional, por exemplo? Ah, sim, ele é bem diferente nesse aspecto, porque nós somos um hospital dedicado exatamente a fazer isso. E quando você tem esse nível de especialização, você consegue desenvolver protocolos, processos, procedimentos. Então, a própria arquitetura do IOU, ela foi concebida exatamente para atender, porque as salas têm que ter uma iluminação diferente, a circulação dos espaços é diferente. Então, é um hospital dedicado, é isso que o difere de um hospital geral. E, doutor, nós estamos, né, no Júlio Verde, acabamos de ver também o comercial. Qual é a importância dessa campanha? Essa campanha é central, ela é muito importante. Essa campanha ela começou em 2015, né? Houve um congresso mundial da Associação das Sociedades de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e dali surgiu essa ideia de fazer um mês, fazer um dia. Nós temos o Dia Mundial de Conscientização para o Câncer de Cabeça e Pescoço, que é o dia 27 de julho. E houve essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço de fazer a campanha Júlio Verde. Ela é importante porque ela traz ao conhecimento das pessoas uma doença que às vezes passa invisível. Aliás, quem tem um paciente na família que passou pela experiência de um câncer sabe o que é. Mas até então, parece algo distante, né, que só acontece com os outros. Então, o objetivo principal dessa campanha é realmente trazer esse assunto à discussão, mostrar à sociedade, às pessoas. E, Larissa, é importante que tem que chamar a atenção até da própria classe médica, né? Porque hoje nós vivemos um mundo muito especializado, o indivíduo sabe muito da especialidade dele, mas às vezes ele não sabe nada da outra. Então, fazer o país falar nesse assunto, trazer, né, essa questão do câncer de cabeça e pescoço, isso é que motiva, e isso é o mote, é o tema principal da campanha Júlio Verde. O doutor acha que esse assunto, né, câncer de cabeça e pescoço, ainda é pouco falado, é pouco conhecido pela população? Sim, ele é pouco conhecido, embora seja uma doença muito prevalente, muito comum, né? O câncer de laringe, por exemplo, é um dos cânceres mais frequentes no sexo masculino, né? E é pouco falado, né? Nós temos, por exemplo, o câncer de cavidade oral, o câncer da boca, é outra coisa que é muito comum. Em alguns países ele é extremamente comum, mas no país nosso também é. Câncer de pele. O câncer de pele, quando ele acomete a região da cabeça, do pescoço, porque é uma área exposta ao sol, é um dos mais frequentes que tem. Então, ele é comum, ele é pouco falado. Todo mundo tem muito medo, por exemplo, do câncer de próstata entre os homens. O câncer de mama entre as mulheres, o colo do útero, e não se fala mais dos outros. Então, não só o câncer de cabeça e pescoço, mas os cânceres de maneira geral acabam chamando pouca atenção, com exceção desses que chamam mais a mídia, principalmente, né? É o câncer de próstata no homem, o câncer de mama na mulher, mas existem centenas de variações aí e todos são importantes.
A gente sempre fala, né, dessa questão do diagnóstico precoce. É uma doença que traz sinais evidentes que a gente precisa prestar atenção, ligar aquele alerta, ou não é uma doença mais silenciosa? Olha, isso é o que nos motiva a fazer essa campanha Julho Verde, porque o corpo emite sinais, né? Esse foi o slogan que deram para a campanha, que eu achei de uma felicidade grande, E né? às vezes a gente nem percebe, né, doutor, né, que o corpo tá ali, tá dando sinais. Não, sim, e tem uma outra frase que eu gosto de dizer, é o seguinte, a gente aprende desde criança a ouvir, as aparências enganam. Eu não gosto dessa frase, eu acho que não. As aparências não enganam, não. A gente é que não presta atenção nas coisas que a gente vê. E em relação ao câncer de cabeça e pescoço, isso acontece com clareza. Existem alguns sinais que chamam muita atenção. Por exemplo, um paciente que fica rouco. Rouquidão é uma coisa comum, mas uma rouquidão em quem não era previamente rouco. E esta rouquidão dura aí mais de 2 ou 3 semanas, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Isso precisa ser visto. Outra situação, uma ferida na boca, uma ferida que não cicatriza. Tem alguma coisa errada aquilo. Passado 15 dias aquilo não cicatrizou, você tem que observar o que está acontecendo ali. Outra situação importante, alteração para deglutição. Uma dor à deglutição, uma dificuldade para engolir, é outra situação de alarme. E uma muito comum, e que as pessoas negligenciam bastante, o surgimento de um caroço no pescoço, por exemplo. Isso nunca acontece à toa. É diferente de um indivíduo que está com uma infecção qualquer e apareceu um carocinho no pescoço. Mas quando não tem esses sinais de uma infecção ou nada e aquele caroço apareceu gratuitamente no pescoço, isso tem que ser visto. Então, esses são os principais sinais de alerta. E quando você olha e presta atenção nisso, você pode mudar todo o curso de uma doença. E é interessante, e por que a campanha ela é importante? Porque às vezes o paciente até vai ao médico. Então essa campanha é para o médico também. Às vezes ele vai a um médico generalista que não está muito habituado àquilo. Então é para toda a sociedade, é para toda a classe médica. Esses sinais que foram elencados são sinais de alerta. Então nós temos que estar sempre atentos a ele, que quando vistos precocemente, isso pode mudar completamente a vida da pessoa e o direcionamento de um tratamento. Quando esses sinais aparecem, não quer dizer que a doença esteja em um estado avançado. De forma nenhuma. Mas assim, o que é importante olhar, porque, por exemplo, a rouquidão. Rouquidão tem muitas causas de rouquidão. Caroço do pescoço, há muitas causas para isso. Uma feridinha na boca, há outras causas também. E é isso que acaba confundindo as pessoas. Mas, pela gravidade que isso traz, é importante que elas sejam vistas. Você me pergunta se o câncer pode aparecer silenciosamente. Pode, mas é raro. Isso aí seria a exceção. São algumas situações muito específicas e contra essas você não vai fazer nada. Mas assim, é uma perda de oportunidade muito grande quando esses sinais aparecem, eles não são valorizados pelo paciente e deixa passar, e quando o câncer vai ser diagnosticado, ele está no estágio avançado. Quando ele está nessas condições que nós estamos falando aqui, que é o quê? A rouquidão de 15 dias, o caroço no pescoço, a feridinha que não cicatriza, geralmente eles estão no estágio muito inicial da doença. E a doença tratada no estágio inicial é outra situação. Quais são as chances de cura, por exemplo, quando uma doença é tratada no estágio inicial? Olha, isso vai variar muito para cada região que a gente conversa. Vamos pegar, por exemplo, um câncer de garganta, da rouquidão. As chances de cura de um tumor desse tratado precocemente estão acima de 95%. É muita coisa. Uma chance muito... Esses números são semelhantes para uma cavidade oral. A questão do caroço do pescoço é mais complexa, porque isso aqui é um ponto comum a várias outras coisas, mas eu te diria assim que, em situações iniciais, acima de 90% a chance de cura. E o que acontece quando isso não é feito desta maneira, que você trata de um paciente em estadio avançado? Eu digo para você que o câncer de cabeça e pescoço ele tem uma particularidade, como nós conversávamos há pouco, né? O indivíduo que tem um tumor no pâncreas, no intestino, no fígado, no pulmão, ele não vê esse câncer ali. Ele está oculto. Ele passa por todo um tratamento, toda aquela condição difícil, mas está oculto, não está vendo. Já na cabeça e pescoço, ele é aparente. Ele afeta a sua comunicação pela fala, ele afeta a sua respiração, afeta
a audição, o equilíbrio, a fisionomia da pessoa. Ao afetar a nutrição, ele afeta o seu estado geral e ele está aparente. Então, é uma doença perversa. Por isso que merece toda essa atenção para que a gente evite chegar num ponto dessa natureza. E às vezes, quando você trata um tumor em estadio avançado, a doença é muito lesiva, mas o tratamento pode ser muito lesivo também. Às vezes desfigurante. Tudo isso pode mudar Com o diagnóstico precoce. com o diagnóstico precoce. Muda a história, muda a vida, muda tudo. E por isso a importância, né, da informação, da gente estar munido dessas informações, né, que às vezes a gente nem sabe. E qual é a população ou o público que está mais predisposto a ter esse tipo de câncer, doutor? Para você ver, mais um elemento para que a gente busque os diagnósticos precoces. Essa população, ela é facilmente identificável. Geralmente, o câncer de cabeça e pescoço, ele acomete as pessoas que fumam e que tomam muita bebida alcoólica. E tem uma situação interessante que quando você tem apenas a presença do fumo, você aumenta muito as suas chances de ter um câncer. Quando há um consumo grande de bebida alcoólica, também aumenta muito. Mas quando há associação das duas coisas, isso pode aumentar de 10 a 20 vezes. Tem um efeito potencializador. Então, esta população, a população acima de 40, 45 anos, que tem o hábito de fumar e beber, esse é o alvo principal. Claro que não são só esses. O tumor pode existir até em quem não fuma e quem não beba. Mas eu te digo sim, o que faz uma pessoa desenvolver são os fatores causais, né, desencadeantes. A gente chama em 2 grandes grupos. Aqueles que você pode modificar e aqueles que você não pode modificar. Você não vai modificar uma herança genética, que é um fato. Mas os hábitos você pode modificar. Então, essa nova maneira do planeta olhar para o hábito de fumar foi muito importante, é um grande avanço. Você vê que parecia impossível no passado a gente convencer alguém a não fumar. Lembra-se que a gente fumava no avião. Era algo mais comum e corriqueiro, né? Fumava no restaurante. Médico às vezes atendia um paciente fumando um cigarro. E o mundo se despertou para a conscientização do malefício disso. Então, eu acho que educação é a chave de tudo, né? Educação em todas as maneiras. Doutor, e isso não é tão, né, até visando essa questão de hábitos, não é algo comum, então, em crianças, né? Não, o câncer de cabeça e pescoço, ele não é comum nas crianças. Ele pode existir em crianças, sim. Mas aí é um grupo muito específico, principalmente daquele câncer sanguíneo, dos linfomas. E isso pode sim acometer criança, mas esses não são evitáveis, né? Mas as crianças também merecem atenção. Por exemplo, aparecimento de caroço no pescoço numa criança é uma coisa relativamente comum. Quando tem uma amidalite, uma infecção qualquer, né, uma faringite, mas na ausência de um quadro inflamatório agudo, de um quadro infeccioso agudo, o aparecimento desses nódulos, isso demanda uma avaliação imediata. Mas a nossa população mesmo de atenção são os adultos. Eles é que são mais acometidos. Tanto homens quanto mulheres, principalmente os homens. Porque os homens é que fumam mais e bebem mais. Acima dos 40 anos aí, doutor? Eu diria assim que acima dos 45 anos, por aí, não existe uma matemática para isso, né? Isso cresce nos 60 anos, em torno de 55, 60, essa incidência cresce ainda mais. Porque o indivíduo tem que ter um tempo grande de exposição ao álcool e ao fumo. Então, quando ele chega nessa fase da vida é que as coisas vão aparecer. Essa questão que o doutor comentou da genética também está ligado? Meu pai, né, meu avô teve câncer, né, de cabeça e pescoço. Eu posso ter também? Eu tenho que tomar um cuidado a mais? Existe essa ligação genética? Olha, a genética ainda, ela não entregou todo o conhecimento que nós precisamos ter. Genética, eu vou te dizer que é uma das áreas mais pesquisadas e estudadas, e o conhecimento pleno da genética vai mudar completamente a abordagem de todas as doenças de maneira geral. Mas, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que tem antecedentes na família, ele tem uma tendência maior a ter isso, sim. Então, é o que eu te digo, os fatores que você pode controlar, como o álcool e o fumo, merecem nossa atenção. Os fatores genéticos. Agora, veja bem, às vezes o paciente fala para a gente assim, mas doutor, meu vizinho tem 85 anos, ele fumou a vida inteira e não teve nada.
Ele tem uma genética que não é favorável para aquilo. Mas você não sabe isso. Você não sabe a herança genética que você tem. Então, é um risco que você não vai correr. É claro, por outro lado, um indivíduo que nem tenha fumado, se ele tem uma predisposição genética forte, ele também vai ter um tumor. Mas essa já é algo inevitável, algo que não está no seu domínio. As coisas que nós podemos mudar, nós podemos mudar. E isso é um objetivo dessa campanha. Doutor, outra coisa, existe exames preventivos que a gente pode fazer ou não? Como que deve ser a nossa rotina, né, para cuidar disso, para prevenir? A melhor prevenção que nós podemos ter é adotar hábitos saudáveis de vida, em primeiríssimo lugar. O que seria um hábito saudável de vida? É uma alimentação adequada, atividade física adequada, é você não se expor ao álcool e ao fumo, que são os mais, né, associados a essa condição, e na suspeita de qualquer coisa, né, desses sinais que a gente está mencionando o tempo todo, os 5 sinais importantes, é procurar um médico, sim. Porque hoje você consegue fazer exames com uma imensa capacidade diagnóstica. Por exemplo, tem um exame que você coloca um fiozinho fino, como um macarrão, mole, pelo nariz com uma câmera na ponta, e você consegue filmar toda a via aérea e a via digestiva superior. Esse exame tem uma capacidade muito grande de diagnosticar essas lesões precoces, porque você consegue ter uma imagem maravilhosa, você consegue enxergar muito bem. A palpação, as mãos do médico são muito importantes. A palpação de um pescoço é muito importante. E não só o médico, o dentista pode colaborar muito com isso também, porque o dentista examina a boca de todo mundo. Verdade. Sem dúvida. E você vê, e o que é que você precisa de equipamento especial para examinar a boca de alguém? Nada. Você precisa de uma iluminação e um abaixadorzinho de língua, uma espátula qualquer. Então é muito fácil. Por isso que a educação é a chave de tudo. Você vê um tumor de laringe, por exemplo, tumor de garganta, de cordas vocais, ele emite um sinal sonoro. É aquela pessoa que passa a ter uma rouquidão que ele não tinha. Então nós temos que estar atentos aos sinais. Os sinais revelam, os sinais indicam. Então, respondendo de uma maneira mais simples a sua pergunta, eu diria que hábitos saudáveis de vida e procurar um médico quando esses sinais precoces podem aparecer. O doutor comentou dessa questão, né, dos hábitos saudáveis, questão de alimentação. Não sei, né, se isso é coisa da minha cabeça ou não, doutor, mas parece que antigamente a gente não ouvia falar tanto de câncer, né? Parecia que, é uma pessoa ali teve um câncer, outra pessoa ali. Agora parece que é algo mais comum. O que está acontecendo? É o que a gente está comendo? É o estresse? É a nossa rotina? Parece que está ficando, não sei também se a gente está mais munido de informação, mas parece que está mais evidente essa coisa do câncer? Olha, a sua pergunta já traz a resposta junto. É tudo isso que você falou junto. Eu acho que os hábitos alimentares são importantes. A exposição a tantos agrotóxicos que você vê que às vezes você nem sabe que você está consumindo. A informação também, né? A informação circula mais hoje. Então a gente ouve, mas a gente queria ouvir falar de tumor precoce, não de tumor avançado, não é verdade? Porque a gente enfrenta uma situação difícil e quando esse paciente vai buscar um tratamento, nem sempre ele encontra na velocidade em que ele merece ou que ele precisa. Então, acho que nós vivemos na era da informação, mas nem sempre é uma informação de qualidade, né? E muita informação é dita de maneira a causar uma preocupação desnecessária também, de causar medo às pessoas. Não, a educação tem que ser da melhor forma. O doutor falou agora sobre essa questão, né, de informações desnecessárias que às vezes trazem algum medo. Tem algum mito sobre essa questão de câncer, né, de pescoço e cabeça que o senhor quer tirar? Eu acho que o mito não é só no câncer de cabeça e pescoço, é de maneira geral isso para o câncer, é de que o câncer não tem cura. Eu me lembro que quando eu era criança, quando você ouvia falar de câncer, era uma sentença de morte. Não é verdade isso. O câncer é muito curável e a maioria dos cânceres que existem apresentam curvas ascendentes de índice de cura. Que os tratamentos evoluíram. Hoje a gente tem cirurgias muito mais focadas. Antigamente as cirurgias eram muito destruidoras, muito lesivas. Hoje a cirurgia diminuiu de tamanho, principalmente na cabeça e pescoço. Ela se tornou mais focada, mais objetiva.
A cirurgia hoje, ela objetiva não só você remover o tumor e curar a doença, mas como preservar as funções do indivíduo, preservar o aspecto, a fisionomia. Então isso mudou muito. Nós temos a radioterapia. A radioterapia é um excelente parceiro. A imunoterapia surgindo agora, isso é só o começo. Eu acho que nós vamos assistir a uma revolução tecnológica no tratamento do câncer. Até recentemente, o câncer era tratado da mesma maneira para todo mundo. Hoje, nós estamos entrando numa era onde esse tratamento vai ser personalizado. Você vai ter uma condição reconhecível que determina a escolha de um tratamento que sirva para você. Tá. Então, eu acho assim, o futuro é muito bom. Então, o mito que a gente tem que demover é de que câncer não tem cura. Não é uma sentença de O morte. que não tem cura é a ignorância. Eu acho que a pessoa munida de informação, munida de educação, ela cura o câncer desta forma. Então, quer dizer, o paciente é responsável também para que os índices de cura de câncer melhorem. Não são só os métodos que o médico lhe dá, não são só os métodos científicos de evolução da doença, é o comportamento da população. Por isso é que a gente volta sempre a essa campanha Julho Verde. Por isso é que ela vem anualmente batendo nessa tecla. E a gente sabe que ao longo dos anos isso tem um efeito. Nós iniciamos em 99 uma campanha bonita também, que era sobre o câncer laringe, sobre voz. Então nós temos lá o dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, e tanto se fala sobre isso, que a gente vê hoje que as pessoas se preocupam mais com isso. Então essa questão da rouquidão hoje tem uma atenção melhor. Então eu acho assim, as campanhas elas são importantes, elas são essenciais e precisam ser divulgadas. É por aqui, é por isso que nós estamos aqui, né, Larissa? Para divulgar a informação Exatamente. de qualidade, né, que chegue a mais pessoas possíveis. Doutor, o câncer de pescoço e cabeça, né, ele pode ser ligado a algum outro tipo de câncer? Aquela coisa, né, eu tive câncer de mama, posso ter metástase, existe essa ligação? Se eu tive algum câncer, um câncer de mama, eu posso desenvolver também de pescoço e cabeça? Não, nós não temos essa relação. Porém, por exemplo, um câncer de esôfago, ele pode estar relacionado aos cânceres de cabeça e pescoço, embora o esôfago esteja aqui embaixo. Porque também não é só álcool e fumo. O hábito de alimentos muito quentes, principalmente no sul do Brasil, tem isso. E então você pode ter uma associação de um câncer de esôfago, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço também. Então, quando a gente avalia um paciente para o diagnóstico, nós temos que olhar toda essa região. Mas eu não traria essa preocupação para o câncer de mama ou para outras regiões. Eu acho que a gente alarmaria muito até a população e não é bem assim. Não é por esse Não. caminho, né? Essa questão que o doutor estava falando de tratamento. Como é feito o tratamento depois que eu recebo um diagnóstico? Bom, você tem inicialmente a suspeita diagnóstica, né? A suspeita diagnóstica ela começa pelo próprio paciente, ela se confirma no consultório com o médico e esse paciente tem que passar por um estadiamento da doença, que a gente diz. O que é o estadiamento? É determinar a extensão da doença, o tamanho que ela tem. Para isso, lançamos mão de exames de diagnóstico por imagem, por exemplo, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, as endoscopias, esses são os principais, né? É um exame um tumor relativamente fácil de você diagnosticar e relativamente fácil de você determinar o tamanho e a localização. Aí o tratamento vai ser uma consequência do tamanho da localização. Por isso que por isso que é importante nós localizarmos tumores que sejam pequenos, tumores que sejam iniciais, porque o tratamento vai ser proporcional. O tratamento vai ser um tratamento mais contido. A preservação de funções será mais assegurada. Já se você faz o diagnóstico, o tumor está grande, ele às vezes sai da região onde ele começou, o tratamento tem que acompanhar. E você vai ter realmente um tratamento mais agressivo, mais demorado, mais lesivo, mais caro, né, com impacto grande na qualidade de vida. Doutor, vamos só frisar mais uma vez quais são então os sintomas que a gente precisa prestar atenção. Uma rouquidão que dura mais de 2 ou 3 semanas. Segundo, uma lesão ulcerada, uma ferida na boca que não cicatriza. O aparecimento de um caroço no pescoço. Dificuldades para deglutir. Essas são as principais que a gente chama atenção.
Teve qualquer desse tipo de sintoma, procure o médico. Você tem que procurar o médico porque você vai mudar a história da evolução da doença. Doutor, outra coisa que muita gente fala, que a gente escuta por aí. Eu tive um câncer benigno, eu tive um câncer maligno. Isso existe? Tem câncer benigno? Os tumores são benignos ou malignos. É que chama de tumor. Todo mundo acha que tumor é igual a câncer. Não é. Tumor é qualquer lesão que cresce de uma maneira desordenada ali. Aquilo é um tumor, ou até ordenada. Um tumor é isso. Tumor é um termo muito genérico. Então, a gente pode usar a palavra tumor tanto para uma lesão benigna quanto maligna. Agora, o nome câncer a gente reserva para as lesões malignas. Então, câncer é já a Sim. doença. Voltando para Só uma correção. Claro, doutor. É que existem cânceres mais malignos e outros menos bravos um pouquinho. Isso causa uma confusão nas pessoas leigas também. O câncer mais agressivo e o menos agressivo. Mas câncer é câncer. Câncer é câncer, tá. Voltando a falar sobre essa questão da campanha, qual o impacto que o senhor acha que essa campanha pode trazer a partir de agora para a população? O impacto que a gente espera é a conscientização. E essa conscientização, ela tem que existir não só do paciente, dos profissionais de saúde que não sejam da mesma área, do poder público também, né? Porque essa é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Sim. Hoje esses pacientes acabam não recebendo a atenção que eles precisam e merecem e no tempo que eles precisam. Doutor, e se eu recebi um diagnóstico, eu posso ir até IOU? Você pode, mas nós estamos com problemas e vantagens no IOU. O que acontece? O IOU nasceu para tratar as doenças de otorrinolaringologia e o câncer de cabeça e pescoço. Nós estamos atendendo uma média de 2.500 a 3.000 pacientes por mês na instituição. Os pacientes são muitíssimo bem recebidos. É uma instituição que tem uma filosofia de existir, que tem uma cultura, a cultura do acolhimento, da receptividade e tratar esses pacientes da melhor maneira possível. Nós temos as instalações físicas do IOU, elas estão compatíveis com os melhores serviços do mundo. Eu estou falando isso sem exagerar. O IOU poderia estar na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, e ele estaria muito bem posicionado. Agora, quando chega para a questão cirúrgica, nós ainda estamos enfrentando dificuldades no IOU. Nós temos um centro cirúrgico pronto, equipado, e que nós ainda não conseguimos colocar em funcionamento. Então, as cirurgias nós estamos fazendo em parceria com o HC da Unicamp. O HC da Unicamp presta um trabalho extraordinário à saúde da população. Então, as cirurgias continuam sendo feitas no HC da Unicamp. Só te lembrando, o grupo que fez o IOU saiu do HC da Unicamp. Uhum. Então, nós somos derivados disso. Nós somos todos professores da Unicamp que estamos ali, residentes, alunos da Unicamp. E o instituto foi construído ao lado, ele é na Unicamp, não é necessariamente da Unicamp, mas ainda não conseguimos uma independência plena por questões financeiras, de financiamento. Então, tudo que é feito ambulatorialmente, o diagnóstico, a orientação, a conscientização, tudo isso é feito no instituto. O acompanhamento, o segmento pós-operatório, mas as cirurgias ainda seguem dentro do HC e a gente espera mudar essa realidade. É necessário mudar essa realidade. O que precisa para que essa realidade se transforme? Nós precisamos do apoio do poder público. Nós precisamos do financiamento do Ministério da Saúde, do financiamento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nós precisamos disso porque você sabe que tudo tem um custo. Nós estamos batalhando já há bastante tempo para conseguir um convênio próprio do Instituto com a Secretaria de Saúde, com o Ministério. Estamos enfrentando dificuldades ainda em cima disso. E eu acho que, assim, as fontes pagadoras são essenciais. Tudo tem um custo e o tratamento do câncer é caro. Agora, é muito mais caro você tratar um paciente em estadio avançado do que você tratar um paciente que você faça um diagnóstico precoce. Então, se nós conseguirmos investimentos para tratar pacientes trazidos por uma campanha como a Júlio Verde, nós estaremos economizando para o Estado, estaremos economizando para o país. Eu digo para você que nem sempre dinheiro é problema. Dinheiro, na maioria das vezes, é a solução. Eu acho que nós temos um país rico, o que nós precisamos
é o desenvolvimento de políticas públicas que sejam mais objetivamente ligadas a essas pessoas. É uma realidade, Larissa, que nos entristece muito, porque os pacientes às vezes fazem um diagnóstico precoce e eles permanecem numa fila de espera para que a sua cirurgia aconteça. Sendo que poderia ser feita. E esta fila, na nossa região metropolitana de Campinas, ela passa de 1.000 pacientes esperando por um tratamento disso. Temos pacientes esperando por tomografia computadorizada da cabeça e pescoço, que também estão passando do milhar, entendeu? E você já imaginou o que é você estar numa fila com um diagnóstico desse, ou ter um parente seu que espera por 3, 4, às vezes 5 meses para uma cirurgia? Um tumor que cresce todo dia? Então, realmente, a campanha Júlio Verde, ela é para chacoalhar a sociedade, para mobilizar as pessoas, não só para conscientizar o paciente, principalmente isso, mas também a classe médica, a nossa classe política, né, os nossos empresários. Isto é uma responsabilidade de toda a sociedade. Eu acho que o mundo vai ficar melhor quando todo mundo estiver bem, quando todo mundo tiver a oportunidade de estar bem. E quando todo mundo tiver, né, saúde, que é o mais Saúde, importante. tiver acesso à saúde. Acesso à saúde. Nós temos o SUS, que é um privilégio do nosso país ter o SUS. O SUS é uma coisa maravilhosa. Eu acho que nós só tivemos a conscientização pública da maravilha que é o SUS quando nós tivemos a pandemia da Covid, né? Você viu em países a tragédia que isso foi e o Brasil atendendo a sua população bravamente. Então o SUS é um patrimônio que nós temos e nós temos que preservá-los e melhorar cada vez mais. Então, tudo que eu falo aqui não é em tom de crítica ao poder público, não é nada disso, é de realmente nós somos parceiros desta construção. O IOU foi construído como um parceiro desta construção. Nós estamos trazendo aqui a nossa mente, a nossa formação, a força dos nossos braços, a nossa esperança de que realmente essa assistência possa ser melhor. Só que nós dependemos do poder público. E nós estamos aqui para oferecer, nós estamos oferecendo um hospital pronto, um hospital equipado, com padrões de primeiro mundo, mas nós precisamos da participação de todo mundo. O doutor falou dessa questão do SUS, o Instituto atende pacientes do SUS? O Instituto só atende os pacientes do SUS. Ele foi feito para o SUS. E atende pacientes de todo o Brasil, ou só da região de Campinas? Predominantemente da nossa região metropolitana, mas em casos específicos ele atende regiões de todo o país, porque tem doenças muito complexas que não são atendidas no seu estado de origem e os pacientes acabam vindo para cá, não só de câncer. Tá. Por exemplo, fazemos muito implante coclear, doenças de malformação de vias aéreas, estenoses, outras coisas todas. O IAU faz coisas muito complexas, né? Ele faz uma medicina que a gente chama terciária, quaternária até, em graus de complexidade. Mas a nossa preocupação central é cuidar bem do nosso quintal, né? Da nossa região metropolitana. Tem uma situação interessante, Larissa. Você vê, por exemplo, os pacientes da região de São Paulo, eles são drenados para o ICESP, é um hospital que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que faz um trabalho espetacular. Os pacientes da região de Ribeirão Preto, eles têm o Hospital de Barretos na região deles. Hospital de Amor. Os pacientes da região de São José do Rio Preto, eles têm também o Hospital de Barretos. Os pacientes do interior, do centro do estado de São Paulo, têm o Hospital do Câncer de Jaú, na região de Bauru e tudo mais. E a nossa região metropolitana de Campinas, com esses milhões de habitantes, com esse poder econômico, nós não temos um hospital de oncologia na região. Então, o Instituto de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o nosso IOU, ele poderia estar desempenhando um papel de absoluta importância nesse cenário de carência para a oferta de cuidados para os pacientes de câncer de cabeça e pescoço. E qual é o seu sentimento, doutor, vendo essa fila gigantesca de pacientes que precisam, né, dessa cirurgia, sendo que o Instituto está com o centro cirúrgico pronto e não consegue atender? O meu sentimento não é negativo, né? Eu poderia ter um sentimento de frustração, mas eu prefiro não senti-lo. Eu acho que eu preservo a esperança, porque o Instituto está pronto e a gente sabe que é uma questão de tempo, de uma oportunidade. A gente sabe também que o governo do estado tem outras prioridades, o dinheiro é curto para todo mundo. A gente sabe que o Ministério também tem outras prioridades, mas quando foi feita por essa gestão do presidente Lula,
ele fez uma campanha para mais especialistas, não é? E ele elencou algumas especialidades onde os mais especialistas são mais necessários. E a otorrinolaringologia e o câncer de cabeça e pescoço está elencado entre essas 5 áreas. Então, isso é uma evidência de que o que nós estamos fazendo e oferecendo é absolutamente essencial. Então, chegará o momento. Então, o meu sentimento, respondendo, é de esperança. A gente tem certeza que o IOU vai cumprir a sua missão e da melhor maneira. Vai fazer história. Vai sim. Doutor, e você está falando dessa questão de formação. O Instituto também forma médicos nessa especialidade? Essa é uma contribuição importantíssima. Nós temos um programa de residência médica, que é considerado um dos melhores programas de residência médica nesta área no Brasil. Nós temos um programa de fellow. Fellow é quando o indivíduo já termina a residência médica, já terminou, já é um especialista, mas ele vai ficar 1 ano ou 2 se aprofundando especificamente numa área. Então, nós temos em torno de 32 fellows e residentes, um dos maiores serviços do Brasil em formação neste sentido, e de qualificação excelente. Nós formamos médicos para praticamente todos os estados do Brasil. Essa é uma outra contribuição. Neste aspecto, não há crise no Instituto. Estamos fazendo isso a pleno vapor, da melhor maneira possível e há muitos anos. Nós temos que melhorar a assistência, e a gente sabe que assistência e formação, às vezes, são 2 coisas que não se separam. Nós temos também um programa de educação continuada. O Instituto tem um andar inteiro com laboratórios, com auditórios, e a gente recebe médicos do Brasil inteiro para treinamentos em otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Então, esse aspecto de formação, inclusive, mandamos pacientes até para fora. Verdade. Tem alunos nossos que estão hoje nos Estados Unidos, que estão na Austrália, que estão em Portugal e outros países, estão na Inglaterra, e são ex-alunos nossos formados aqui. Que bênção, né? Doutor, e falando ainda dessa questão do governo, como o senhor acha que o governo do estado pode resolver essa questão, então, do Instituto? Nós estamos firmando agora uma parceria com o governo do estado. Nós estamos fazendo um credenciamento SUS, batendo na porta da secretaria continuamente. Uma hora ela se abre, ela está se abrindo agora, e inicialmente isso não vai nos permitir ainda fazer cirurgia. Não é um volume de aporte financeiro que nos permita, mas nós temos certeza que essa parceria com a secretaria ela vai crescer e a secretaria vai nos olhar de uma maneira que vai nos enxergar como o parceiro que de fato nós somos e queremos ser, e eles são também da gente, sem dúvida nenhuma. A nossa DRS aqui em Campinas, que é a nossa regional de saúde, é uma parceira nossa nesse propósito também. É uma questão de tempo, de oportunidade, e a gente vai chegar lá. Tendo, né, essa oportunidade, quanto, né, dessa fila o doutor acha que consegue diminuir? Quantos pacientes vão conseguir passar por lá? Nós queremos acabar com essa fila. Nós temos um potencial de zerar esta fila. Nós só precisamos de recursos financeiros para isso. Nós temos um prédio dedicado a isso. Este prédio ele está equipado, totalmente equipado, o que nos falta é quase nada. Nós temos equipe muito diferenciada, equipe profissionalmente preparada para isso. Nós estamos com tudo. Nós estamos vestidos, prontos e armados. Só estamos esperando o recurso financeiro chegar e nós temos condições plenas de acabar com estas filas. É uma questão de tempo e de recurso financeiro. E essa questão da iniciativa privada, qual o papel? A iniciativa privada pode colaborar muito, né? Porque, veja bem, tem um vídeo da Prefeitura Municipal de Campinas, um vídeo institucional, que está no YouTube para todo mundo ver, e lá tem uma informação maravilhosa, que diz que das 500 maiores empresas do mundo, cerca de 50 têm alguma operação na região metropolitana de Campinas. Então, isso aqui é riquíssimo. Então, eu acredito que as empresas, o empresariado e mesmo as pessoas físicas podem contribuir muito na consolidação do Instituto. Porque essa é uma construção social, é uma construção coletiva. A responsabilidade é de todos nós. Perfeito, doutor. E como você vê o Instituto daqui 10 anos? O que você enxerga? Eu vejo que daqui a 10 anos o Instituto vai estar plenamente operacional. Ele já cresceu daqui a 10 anos. Eu estou vendo ao lado dele uma unidade de radioterapia e de quimioterapia sendo feita.
Estou vendo um anexo, eu já até tenho o projeto, viu? Só faltam as condições para isso. Eu estou vendo que daqui a 10 anos o Instituto será o principal centro formador de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço do Brasil e sendo referência para esse país todo. E principalmente formando gente, né, motivando novas gerações para que divulguem tudo aquilo que aprendeu ali. O nosso ímpeto, o nosso foco, o nosso desejo é de que ele seja uma instituição que reproduza padrões internacionais. O país merece, nós como profissionais merecemos isso, a população merece esse respeito e se não puder fazer nessa região, como eu disse para você, não será possível fazer em lugar nenhum. E como as pessoas também, né, aqui de Campinas, da região metropolitana, podem ajudar, podem contribuir de alguma forma com o Instituto? Elas podem doar para o Instituto e doar das maneiras mais diversas. Você pode doar o seu tempo num trabalho voluntário, você pode adotar pacientes em tratamentos, você pode fazer uma doação de produtos, você pode fazer uma doação financeira, acompanhar a utilização de tudo que é doado, tudo que é feito. Enfim, é uma construção coletiva. O Instituto é uma construção coletiva, ele não é uma construção da Unicamp isoladamente, nem será da Secretaria do Estado, do Ministério, é uma construção da sociedade que envolve todos esses setores. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o doutor deixasse uma mensagem, talvez, ou um direcionamento, porque quando uma família recebe um diagnóstico de câncer, né, nem sempre é fácil. Eu falo isso porque há 20 anos atrás a minha família recebeu, né, eu com 13 anos, a minha mãe com 35, nós recebemos esse diagnóstico de câncer. E foi algo que devastou ali a família, né? Lá atrás, a gente também não tinha tantas informações como a gente tem agora. Mas qual é a mensagem? Onde que o senhor levaria essa pessoa, essa família? O que o senhor deixa para quem recebe um diagnóstico como esse, que a gente ainda sabe que é muito difícil? Larissa, isso é tão sério. Eu vou te falar o seguinte, hoje, depois de tantos anos de formado, eu ainda não fiquei anestesiado por essa realidade. Eu sou muito impactado toda vez que a gente dá um diagnóstico desse para um paciente. Eu fico muito impactado quando eu caminho pelos corredores do Instituto e a gente vê aquele ambulatório com aquelas pessoas sentadas esperando por uma consulta e a gente sabe que ele não terá aquele tratamento na velocidade que ele precisa, pelas todas as razões que eu já te falei. Mas nós temos a missão de acolhê-lo, orientá-lo. Quando nós podemos resolver, ele será resolvido ali. Quando não pode ser resolvido ali no tempo, nós vamos orientá-lo a procurar instituições que talvez estejam, naquele momento, capacitadas para fazer, dando orientação de outros hospitais que possam acolhê-lo naquele momento. E depois que o tratamento é oferecido, a gente acompanha o paciente. Eu digo assim para você que um médico, ele quer, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico, ele quer curar o doente. E isso é o nosso maior prazer profissional. Mas quando a cura não é possível, o acompanhamento do paciente é necessário. Esse acompanhamento se faz para o paciente, se faz para a família, e é isso que é medicina. Doutor, aproveitar esse espaço, então, para agradecer, né, os parceiros que estão envolvidos e abraçaram essa campanha. Sem dúvida nenhuma, sem a participação desses parceiros, nada seria possível. Nós queremos agradecer aqui a Proxmídia, que disponibilizou a divulgação em vários pontos da cidade e sem isso realmente não teríamos visibilidade na campanha. Queremos agradecer também a Duplique, que abriu esses estúdios maravilhosos aqui, fiquei impressionado com a estrutura deles. Queremos agradecer a você, Larissa, que sem você a gente não estaria aqui, não é? Tem um tempo tão apertado, uma agenda tão cheia. Agradecemos as emissoras de TV, sem elas isso não aconteceria. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui também ao Gustavo e ao pessoal da O Editor, que bolou toda essa campanha maravilhosa e eu fiquei surpreso com a qualidade do que eles fizeram. Mas tem um agradecimento que eu não posso omitir aqui. Agradecimento a Luciana Maldonado, sabe por quê? Porque ela é o motor por trás de todo esse negócio aqui. Sem esta mulher, nem a ideia disso aqui apareceria. Obrigado
a todos eles. Muito obrigado. Se o doutor me permite, eu queria fazer o meu agradecimento a você por ter, também dedicado toda a sua vida a essa causa tão nobre, dedicado todo o seu conhecimento às pessoas, a salvar vidas, a fazer essa campanha também incrível, a dividir o seu tempo, o seu conhecimento com a gente, que eu acho que é isso que a gente tem de mais precioso, É o tempo, é o conhecimento, e o senhor fez de coração tudo isso, está dividindo tudo isso com a gente. Muito obrigada. Continue então nesse propósito, nessa missão, e nós estaremos sempre acompanhando. Doutor, até uma próxima oportunidade para que a gente possa conversar ainda mais sobre esse assunto. Parabéns. Super obrigado. Obrigada. Hoje nós estamos aqui gravando esse podcast em comemoração à campanha Julho Verde. É um mês inteiro dedicado à conscientização para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Campinas está verde. Quando a gente olha nas ruas, nós temos a oportunidade de ver vários painéis já com a campanha do Julho Verde. Salvar a vida não tem preço. Vale ressaltar que não é só julho. Esse é um mês de conscientização, mas o alerta fica para o ano todo, Sem dúvida, o alerta é para o ano todo. Uma campanha deste nível não poderia ser feita sozinho. Muito obrigado, parceiros. Muito obrigado. Sem vocês, nada aconteceria. Todos os dias recebemos sinais. O celular avisa quando a bateria está acabando. O painel do carro alerta quando algo precisa de atenção. Os sistemas que fazem parte da nossa rotina nos avisam antes que um problema se torne maior. Com o nosso corpo não é diferente. Ele também envia sinais e muitas vezes eles aparecem muito antes de uma doença se agravar. Rouquidão persistente, feridas na boca que não cicatrizam, dificuldade para engolir, caroços ou alterações no pescoço são sinais que merecem atenção. O câncer de cabeça e pescoço pode se desenvolver de forma silenciosa, mas raramente surge sem dar sinais. Quando identificado precocemente, as chances de sucesso no tratamento e de preservação da qualidade de vida são significativamente maiores. Neste Julho Verde, o IOU convida você a ouvir o que o seu corpo está tentando dizer. A vida manda sinais, não ignore os seus. O diagnóstico precoce salva vidas. Ao perceber qualquer alteração persistente, procure orientação médica. O IOU está aqui para transformar esse cuidado em mais tempo, mais saúde e mais qualidade de vida. Instituto de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Transformar vidas é a nossa missão. O poder de transformar vidas. A dor não conhece fronteiras, classe social ou sobrenome. Quando ela chega, revela nossa essência mais humana e vulnerável. Aqui, no Instituto IOU, entendemos que, diante do sofrimento, todos somos iguais. Cada vida é única, cada paciente é prioridade. Porque cuidar da vida é a nossa missão mais nobre. Quando a pessoa adoece, ela não adoece sozinha. Ela adoece com a família, E é um momento de fragilidade muito grande. Eu acho que esse é um momento onde as pessoas se igualam, As pessoas se igualam na dor, no medo e no desespero. O Instituto não é apenas um centro de tratamento, é um espaço de aprendizado, acolhimento e renascimento. Uma escola que forma especialistas, uma casa que abraça quem chega frágil e um farol que ilumina o caminho de quem busca a esperança. E a gente espera que a contribuição desta forma não seja só regional, é uma contribuição para o Brasil todo. Aqui, cada paciente carrega uma história de luta e superação, mas todos têm algo em comum: a busca pela esperança. Esses pacientes vêm de mais de 90 cidades do entorno da região metropolitana de Campinas, de outros estados,
Aqui a gente recebe pacientes do Brasil todo, de regiões longínquas, distantes, sem recursos. E eles chegam aqui, passam o dia todo. O acolhimento que o Instituto possa dar transforma a vida dessas pessoas, porque eles vêm em busca de um atendimento que não está disponível na região deles. Precisamos de você, porque salvar vidas exige estrutura, tecnologia, mãos preparadas e corações disponíveis. A sua doação não é apenas um gesto de generosidade, é uma forma concreta de mudar destinos. Nós não podemos esquecer que 75% da população depende do SUS e vai depender desse instituto aqui. E as pessoas precisam ser colocadas na condição de ajudar e para que elas experimentem o bem-estar que isso lhes causa, que isso lhes faz. As doações da comunidade, as doações do empresariado, é assim que se constrói isso. O IOU é de todos, de quem cuida com excelência, de quem doa com o coração e de quem luta todos os dias para ter uma nova chance. Eu gostaria que as pessoas viessem aqui ver o Instituto, pôr os pés aqui dentro, respirar isso aqui, sentir esse ambiente. Eu tenho certeza que isso é uma motivação suficiente para que elas se engajem. Todo mundo vai ficar feliz se puder fazer alguma coisa por isso aqui também. Não só aqueles que serão beneficiados, mas aqueles que podem trazer o benefício para os outros também. Instituto de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Transformar vidas é nossa missão.